Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim hoje apresentar para vocês o estudo O Espinho na Carne de Paulo. Há algumas possibilidades, né, de que seja nesta informação que eu venho trazer para vocês. Então, para fortalecer essa informação, eu tracei algumas rotas, né, que elas realmente fortalecem essa essa interpretação, mas no final é vocês quem vão decidir se concordam, se discordam, tá? Mas é uma grande possibilidade, então eu venho trazer aí para vocês. Nós vamos começar com o estudo e eu quero que vocês prestem bastante atenção nos versículos, as palavras que estão marcadas, as palavras que estão coloridas, as frases que estão grifadas, então prestem bastante atenção porque elas compõem o nosso resultado, né, final deste estudo, tá bom? Nós então vamos fazer a nossa primeira leitura, né? E aí vocês observem as palavras que estiverem gravadas, grifadas, que estiverem coloridas, tá? As frases. Êxodo 28, versículo 1 a 3. Está escrito: Faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Nós vamos focar nossa atenção agora na veste sacerdotal, não é? Por quê? E o que isso tem a ver? Isso mostra claramente que as roupas dos sacerdotes eram diferentes e a roupa do sumo sacerdote ainda mais diferente. Então, o que tornava uma pessoa muito conhecida em Israel, no meio de Israel, porque o oficial, o sumo sacerdote, ele destacava no meio dos outros por causa do modelo das suas vestes, pela diferença de suas vestes. É como uma pessoa que estivesse trabalhando numa empresa e o crachá dela identificasse como um gerente, né, como um mestre de obras. Então, a roupa sacerdotal, ela servia também um pouco para isso, para separar, para diferenciar o sumo sacerdote de todos os outros sacerdotes. E aí a gente vê então essa roupa dele e a gente pode observar. Em Israel, todos conheciam o sumo sacerdote, todos conheciam os sacerdotes que trabalhavam ou estivessem de turno naqueles dias, né? Nos dias nos dias das festas de peregrinações, né? Então é impossível que alguém não conhecesse e menos ainda não reconhecesse quem era a pessoa do sumo sacerdote. É improvável que qualquer pessoa de Israel não conhecesse o sumo sacerdote. E isso vai fazer toda a diferença no nosso estudo, certo? Vamos continuar aqui. Vamos voltar a nossa atenção agora para Êxodo 22, 28, que está escrito: Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Este príncipe do teu povo seria a pessoa do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote não poderia se levantar contra ele, nem maldizer o nome dele, devido àquele primeiro fato que aconteceu entre Corá, né, que Corá fez uma rebelião e queria concorrer no cargo de sumo sacerdote, já que também ele era da família de Levi. Ele também era um levita, né? Mas ele queria o cargo do sumo sacerdote. Então, por causa disso aí, houve muitas coisas, mas a gente não vai entrar em detalhe nesse caso. Eu só quero que vocês foquem a atenção de vocês, que contra o príncipe do teu povo não amaldiçoarás, tá? Então, isso também vai fazer a diferença um pouco mais adiante para nós. E agora veremos Atos 9. Nós vamos ver aí agora em Atos 9, versículo 1, que Paulo, ainda sendo Saulo, né, o nome dele não havia sido modificado ainda, em Atos 9, então a gente vê aí, ó, Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes,
contra os discípulos do Senhor. Ele ainda era um perseguidor. Está escrito, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Paulo conhecia o sumo sacerdote, ele sabia quem era, ele conversou com ele. Atos 9:2 fala, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para entrar nas sinagogas, e a fim de que caso encontrasse algum do caminho, quando fala alguém do caminho, ou alguns do caminho, significa os do caminho de Yeshua, né? Os seguidores de Jesus. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então aqui Paulo encontra com o Senhor Jesus, ele tem seu primeiro encontro com ele, mas após ter se dirigido ao sumo sacerdote, então ele conhecia, ele sabia quem era, ele o diferenciava, então ele se comunicava com ele, pedia autorização para tocar nos discípulos de Jesus, tudo partia da autorização do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então nós concluímos aqui, ele era a pessoa mais importante, a autoridade máxima, né, dentro de Israel, a pessoa mais respeitada e a mais obedecida. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte agora, tá? Vamos continuar então. Vamos ver Atos 21 e 22 agora. Ah, e mais um detalhe. É preciso recordar que neste ponto aqui, Paulo fica cego temporariamente, né? Depois vai até um dos discípulos, é curado por eles, e então tudo volta ao normal, né? Mas aqui a gente percebe que Paulo tinha ficado cego por um instante. Atos 21:3, e quando avistamos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio havia de ser descarregado ali. E havendo achado os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então houve uma interferência dos irmãos aqui, movidos pelo Espírito Santo, é claro, e diziam para Paulo que era arriscado para Paulo subir para Jerusalém, que não era para ele subir porque era perigoso para ele, porque Paulo agora já não era mais o perseguidor, mas também seria perseguido. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem, e todos eles nos acompanharam com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelho na praia, oramos. Partindo um dia seguinte, fomos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, então nós temos aí um dos 7, temos os 3, temos os 12, temos os 70, né, os principais, e aí nesse caso Filipe era um principal dos 7. Dos 7 principais ele era um. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam, demorando-nos ali por muitos dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e atando os seus próprios pés e mãos, disse, assim diz o Espírito Santo, deste modo os judeus atarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, rogamo-lhes tanto nós como os daquele lugar que não subisse para Jerusalém. Então aqui a gente pode ver que não eram só as pessoas que estavam impedindo Paulo que ele fosse para Jerusalém, mas o próprio Espírito Santo, pela segunda vez neste mesmo capítulo, adverte a Paulo não subir para Jerusalém. Significa que algo ruim ia acontecer com ele e que as coisas não ficariam boas para ele, né? E tentariam matá-lo e coisas terríveis aconteceriam com ele. Então o Espírito Santo avisou, mas Paulo estava decidido a seguir para Jerusalém. E aí a gente vai ver o que ele fala depois. Então Paulo respondeu, que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser atado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como se não deixasse persuadir, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. E então calamos os irmãos, então se calaram. Quando os irmãos então viram que não iam conseguir fazer com que Paulo não subisse para Jerusalém, então eles decidiram, não vamos falar mais nada, porque Paulo estava decidido a subir, mas que ele foi avisado 2 vezes para não subir, ele foi avisado, tanto pelo Espírito Santo que encheu os irmãos e depois por um profeta também no meio dos irmãos, e ele mesmo assim decidiu que ele ia subir para Jerusalém. Agora nós vamos saltar alguns versículos, mas você pode ler na sua casa com calma, e nós vamos direto para o versículo 30 do capítulo 21. No versículo 30, nós já vemos então Paulo já em Jerusalém,
E aí o texto diz, olha, alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Paulo estava sendo espancado. Paulo foi agarrado, foi arrastado para fora do templo, fecharam as portas, e depois das portas fechadas, gente, quem é que sabe o que aconteceu ali? Guardem essas informações. Então, aproximando-se, o comandante prendeu-o e mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias, e perguntou quem era e o que ele tinha feito. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros gritavam de outro, mas não podendo eles saber a verdade, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo à fortaleza. Paulo estava extremamente em risco de vida. Redobrando a nossa atenção agora para o versículo 35, que diz: E sucedeu que, chegando às escadas, foi ele carregado pelos soldados por causa da violência da turba, ou seja, da multidão. A multidão quase matou Paulo, se não fosse os soldados que chegaram. E ali, então, fala que ele foi carregado. Uma pessoa, para ser carregada, ela não está aguentando andar, ela não está aguentando seguir sozinha, né? Então, ele não tinha condições alguma, precisou ser carregado. Então, aqui a gente vê tamanha foi a violência e a agressão física que Paulo sofreu. Embora não conte todos os detalhes, mas a gente percebe aqui que só o fato dele ter sido carregado, a multidão toda alvoroçada em cima dele, é claro que coisa terrível ali aconteceu com ele. Terminando então a leitura do capítulo 21, né? Vemos aí escrito, pois a multidão o seguia gritando, mate-o. Então a multidão estava disposta a tirar a vida de Paulo. Então a gente vai continuar esse estudo aqui, mas para que ele não fique muito grande, né? Então a gente vai ver o episódio, né, do espinho na carne de Paulo, parte 2, tá bom? Um grande abraço para vocês e não deixem de acompanhar o restante do estudo.